Amados, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja realmente abundando na tua vida, a presença do Espírito está entre nós, né? Está em nós e entre nós, é real, é fato, né? E a gente realmente se alegra muito onde o Senhor está. Você que está em casa também, receba a paz de Jesus e prepara o coração aí para continuar sendo abençoado, né, amados, com a palavra que Deus tem para a gente, porque a gente já foi muito abençoado hoje, amém? Você já foi abençoada? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu queria te perguntar uma coisa. Você já teve uma escolha difícil de fazer na sua vida? Não, né? Imagine. Escolhas, né? Como às vezes, dependendo da área em que ela tem que ser feita, dependendo do momento de vida que a gente está, às vezes é muito difícil fazer uma escolha. E muitas vezes nós passamos a vida tendo escolhas que não são as melhores. Nós vamos escolhendo, e às vezes por não parar para pensar, por agir no impulso, por não pedir a direção de Deus, né, por falta de sabedoria, às vezes até, nós passamos e vamos escolhendo errado. E hoje nós vamos ver a vida de uma mulher, né, que é Maria, uma mulher que inspira. E nós vamos ver como que aconteceu isso na vida de Maria e o que aconteceu antes, essa história que vem antes dela, né? E a gente vai então olhar um pouquinho para essa escolha que Maria fez. Você conhece uma mulher, um homem que te inspira? Você conhece alguma pessoa que te inspira? Você olha para essa pessoa e diz, essa pessoa me inspira a ser melhor, me inspira a buscar mais a Deus, me inspira a ter escolhas certas. Nós precisamos de pessoas que nos inspiram. Claro que o autor e consumador da nossa fé é Jesus e sempre será o primeiro, né? Com os olhos fitos nele, nós seguimos. Mas como humanos, nós precisamos ter ao nosso redor pessoas que nos inspiram. E a Bíblia é cheia de personagens que nos inspiram. E Maria, então, é uma delas. Só que nós vamos ver, então, um pouquinho, eu vou convidar você para voltar lá no tempo um pouquinho, para a gente ver o início da humanidade. Como foi que aconteceu a primeira escolha de um ser humano? E escolhas, amados, impactam vidas. Não, às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não faço de errado, é só eu. De alguma maneira, a sua escolha vai impactar vidas, positiva ou negativamente. A gente pensa que às vezes é só entre a gente ali. Mas se você é membro do corpo de Cristo, se você escolhe deliberadamente viver em pecado, você está afetando o corpo de Cristo. A Bíblia fala isso. Então, às vezes a gente pensa, não, a família, eu estou aqui com a minha família, está tudo bem. E se você, de repente, é um líder espiritual na sua família, a sua escolha vai estar impactando a sua família. Né? Então, a gente pensa, às vezes, não, é só uma escolhazinha. Amados, a vida é feita de escolhas. Quer queiramos ou não, nós estamos escolhendo diuturnamente. E se eu não escolher, mas eu não vou escolher, deixa que o outro decida. Eu estou escolhendo deixar o outro decidir. Eu estou escolhendo deixar a minha vida na mão do outro. Então, é uma escolha. E nós vamos ver, então, essa mulher, quando começou lá ao início da humanidade. Uma mulher que escolheu algo diferente do que Deus tinha em mente. Né? Se a gente for lembrar, então, do Jardim do Éden, do paraíso, né? Deus pega Adão e Eva, coloca num lugar maravilhoso, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Né? Eu fico imaginando como deveria ser lindo esse jardim. Basta a gente ver a natureza de Deus aqui, a gente se fica impactado com a beleza, né? Imagina esse jardim do Éden como era lindo, e Deus pega Adão e Eva e comissiona o casal a dominar sobre tudo. Eles dominariam sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Eles tinham algo que era tremendo. Eles eram, digamos ali, quem realmente iria determinar e dominar toda a criação. E Deus dá uma liberdade para eles nesse jardim com apenas um limite. Deus fala, vocês podem comer de tudo nesse jardim, apenas de uma árvore vocês não podem comer. Apenas uma árvore. E a escolha nós já sabemos qual foi, né? Uma mulher começou a dar ouvidos para a voz do inimigo, para a serpente. A Bíblia, como é que nós sabemos que essa serpente era Satanás? Porque lá em Apocalipse fala que, né, o dragão, Satanás, era a antiga serpente. Então ela começa a dar ouvidos, ela começa a ser seduzida pela palavra dessa serpente, que chega com uma historinha
com meias verdades, mentira e verdade junto. Então ela se deixa enganar nesse momento e ela faz uma escolha. Ela tinha a opção de dizer não, eu vou seguir o que Deus me falou. Mas ela escolheu comer da árvore do fruto proibido que Deus tinha proibido. Nessa escolha, meus amados, ela impactou gerações. Nós somos impactados pela escolha de Eva. Até ali não tinha pecado, não tinha dor, não tinha morte, não tinha sofrimento, não tinha nada. E a partir desse momento onde a malignidade se encontra com a humanidade, ali onde o inimigo consegue entrar na terra, no ser humano, para enganar e fazer a obra dele, que ele vem fazendo há tantos séculos, nesse momento teve esse encontro do mal com o humano. E a partir dali, até hoje, nós somos impactados com essa escolha. E então, quando Deus vem, Ele fala com eles e Ele fala da consequência, porque cada escolha tem uma consequência, né? Toda escolha tem uma perda e um ganho. Por que é tão difícil a gente escolher, muitas vezes, que a gente não quer perder nada, né? Eu quero seguir a Deus, mas eu quero ter uma vida paralela. Eu não quero abrir mão dessas coisas que eu gosto nesse mundo. Eu não quero abrir mão da minha carne, do meu ego, mas eu quero seguir a Deus. E eu tento ficar com as duas coisas. Não existe isso. Cada escolha tem uma perda e ganhos. É como uma criança, né? Quando ela quer um brinquedo, ela está com 2 brinquedos na mão e ela vê o outro, ela quer o terceiro, só que ela não quer largar o que ela tem na mão. Ela precisa escolher se ela larga um e pega o novo ou fica com o antigo. Nós escolhemos diuturnamente. E a vida realmente é feita de escolhas. E então Deus chega e dá as consequências dessa escolha para eles. Vocês podem ler em Gênesis 3, não vamos nos ater aqui, mas a escolha que eu vejo assim, a mais difícil foi, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui fica claro, amados, que ele estava dizendo, iria por inimizade entre Satanás e o ser humano, né? Entre os descendentes dele e o descendente da mulher. Não fala os descendentes da mulher, o descendente da mulher. Quem era esse descendente da mulher? Aqui nós podemos ver a primeira profecia messiânica. Aqui Deus estava dizendo que Jesus, né, não foi claro assim, mas a gente entende que aqui era o cordeiro que estava prometido antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, Ele nunca é pego de surpresa com as nossas escolhas. E Deus então já tinha essa visão, Ele já sabia o que ia fazer, mas Ele precisava de uma mulher. Ele quis contar com uma mulher, porque ele disse que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça de Satanás. E aí, amados, nós vemos os anos passando, as coisas acontecendo e o povo de Deus esperando esse Messias. Várias promessas, várias profecias tem na Bíblia falando do Messias depois. E o povo de Deus, o povo judeu, Deus vai lá e faz uma nação, escolhe Abraão, escolhe alguém para que impactasse também toda a terra. E Deus faz então uma geração, né, uma nação que vai geração após geração, buscando a Deus e tentando, né, mostrando de alguma maneira Deus, glorificando o nome dele através dessa nação. Só que essa nação, amados, eles passam por escravidão, por exílio, por tantas coisas eles passam, eles são humilhados, é um povo humilhado, um povo que padece por conta dessa inimizade. E passam anos e séculos, e esse povo esperando o Redentor, esperando o Messias, aquele que haveria de vir para resgatar essa nação. Até então que a palavra de Deus diz que chega a plenitude dos tempos. Chega o tempo certo do Messias nascer. E para esse Messias nascer, precisa de uma mulher, precisa de um ventre, porque ele nasceria de mulher. E é muito lindo quando nós vemos, quando Deus ele
tem um plano, e a gente pensa, ai, Deus vai escolher aquela pessoa que tem uma vida toda certinha, Ele vai escolher aquela pessoa que é influente, Ele vai escolher fulano que tem sobrenome. Amados, Deus vai, parece que até um pouco de, né, assim, um senso de humor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus envergonha, né, os sábios e faz e honra e glorifica, né, honra e traz realmente uma posição para aquele que é humilde. Aí Deus vai lá numa cidadezinha da Galileia chamada Nazaré, onde nada de bom vinha de Nazaré, onde Nazaré era um povo humilde, desprezado. A gente pode ver até na Bíblia, quando Natanael conversa com Felipe, ele fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré não vem nada de bom. Aí Deus vai lá, só para contrariar a lógica humana, né? E Ele vai lá na cidadezinha da Galileia chamada Nazaré, e Ele escolhe uma jovem, humilde, porque se ela morava lá, ela era humilde, era simples, era pobre. E Ele escolhe uma jovem, que como eu e você era pecadora, porque não existe quem nasceu, né? Nós carregamos essa semente de Eva até nos encontrarmos com Jesus. E nós vemos então que Ele escolhe essa mocinha, essa virgem. Ela era virgem. Naquela época, as moças casavam entre 14 e 17 anos, era muito jovem. Ele escolhe esta mocinha, essa jovenzinha, para mostrar o poder dele. E nós vamos ver agora nesse vídeo que nós vamos assistir, ele é muito fidedigno ao relato bíblico, por isso nós vamos escolher a gente acompanhar o vídeo em vez de ler o texto. E eu quero que você perceba então esse momento onde o divino se encontra com o humano, onde existe um convite, onde existe um chamado para que aquela menina da Galileia não fosse mais a mesma. Né? A série Não Mais as Mesmas, ela nunca mais seria a mesma. Escute esse vídeo agora e vamos ver, acompanhar um pouquinho de como isso aconteceu. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril,
porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Uma mulher comum, vivendo uma vida comum, um dia comum, numa cidade comum, que resolve dizer sim para o extraordinário de Deus. Aleluia. Você já parou para pensar o coração de Maria, dessa jovenzinha? Quanta coisa passou na mente dela quando aparece aquele anjo. É interessante que a palavra diz que ela se perturbou com as palavras do anjo. Não diz que ela se perturbou com o anjo. Aqui fica uma duvidazinha, né? Será que ela já tinha visto o anjo? Não sabemos. Mas ela ficou impactada com as palavras, com a saudação do anjo. Salve, agraciada. E nesse momento, eu imagino a cabeça dela a 1000 por hora. Eu imagino que quando ela recebe essa proposta, esse convite, esse desafio, ela pensa em tanta coisa. Ela pensa no noivo José. Mas o que José vai pensar de mim? Naquela época, o noivado era muito sério, quase como um casamento, né? Tinha um pacto de noivado, enfim, vários rituais ali para o noivado. O que José ia pensar? Eles não tinham tido relações até então. E não tiveram até Jesus nascer. O que José, o que o noivo, aquele homem que talvez, provavelmente ela amava muito, o que ele ia pensar dela? O que os seus pais diriam dela? O que os vizinhos, as amigas, a família ia dizer dela? Quanta coisa passou. E se José resolvesse a deixar? Como ela sustentaria essa criança? Amados, eu vejo que escolha mais difícil foi essa. Imagina a mente dela um turbilhão, né, impactada com a presença. Mas quando eu imagino ela ouvindo o anjo dizendo, o Senhor é contigo. Imagino talvez ela pensando assim, mas eu sou de Nazaré. Quem sou eu para ser escolhida para ser a mãe de Jesus? Não tenho nada de bom, sou incapaz, não consigo fazer coisas que eu gostaria de fazer, talvez, sou uma mulher. Naquela época, né, a gente sabe como a mulher era tratada. Sou uma mulher. Como assim? Exatamente porque era uma mulher. Deus precisava dela. Deus precisava do seu ventre. O que o inimigo, desde o Jardim do Éden, tenta acabar com a mulher, tenta acabar com a dignidade da mulher, seja através de opressão, seja através de uma supervalorização, de um, entre aspas, empoderamento da mulher, ondas de feminismo, tantas coisas que na história nós vemos o ataque do inimigo contra as mulheres. Até o que nós vimos aqui no vídeo de violência, abuso contra a mulher. Aí nós vemos, parece que Maria sendo escolhida para ser uma representante da dignidade que Jesus ia trazer de volta para as mulheres. Aleluia! Deus, sendo Deus, Ele permitiu que o seu Filho Jesus habitasse nesse ventre humano. Por 9 meses, Jesus habitou no ventre de Maria. O santo, o divino, dentro de um humano. Que coisa mais linda! Esse é o privilégio que eu e você temos, se quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O nosso corpo se torna templo do Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa, amados. É tremendo saber que o sagrado habita em mim. E nesse momento, Jesus, o Filho de Deus, o Redentor, habitava aquele ventre daquela jovenzinha. Por quê? Porque ela disse sim. Porque ela escolheu fazer a vontade de Deus. Porque nesse momento ela deixou o humano de lado. Ela deixou a preocupação com a reputação dela, com o que iriam falar dela. Ela deixou os medos dela de lado.
Eu não sei você, mas eu, como mulher, tremeria nas bases ao ouvir algo assim. Homens que têm desafios aqui, que Deus tem feito desafios e que muitas vezes a gente diz, homem é corajoso, e é mesmo, louvado a Deus, louvado seja Deus pelos homens, os corajosos, os guerreiros. Mas quantas vezes o medo nos paralisa para tomar uma decisão? Às vezes Deus pode estar te chamando até para um novo emprego, para uma oferta muito tremenda, Ele quer te tirar do lugar onde você está, Ele quer te mostrar, está te mostrando novos horizontes. E o que você faz? Paralisa pelo medo. Quem sabe ministerialmente Deus está te chamando para um outro ministério, ou você até hoje não se achou capaz de fazer algo para Deus, e eu vou te contar, você não é capaz mesmo. Eu também não sou. Não somos capazes. É tudo graça, é tudo misericórdia. Assim como Maria, somos todos pecadores. Qual que é a diferença então, Esther? Um coração arrependido, um coração sensível à voz de Deus, um coração disponível a Deus. Essa é a diferença. Deus encontrou em Maria um coração segundo a vontade dele. E se a gente for ver na linhagem de Jesus, até chegar ao nascimento de Jesus, toda a história, famílias inteiras, que a gente não daria nada por elas. Enganadores, adúlteros, assassinos, prostituta, inclusive tem na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus. Como assim? Sim, esse é o Deus que vai restaurando famílias, como a gente estudou aqui na igreja já há um mês inteiro, estudando sobre famílias restauradas. E essas famílias restauradas são as que impactam o mundo. Porque são melhores? Não. Somos todos pó e ao pó voltaremos. Simplesmente porque temos um coração disponível, um coração sincero, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso nada, eu não sei nada, eu não consigo nada. Mas fiel é aquele que me chama. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então eu vou te dizer, se você está se achando forte demais, se você está se achando bom demais, você pode ir até na carne, mas o poder de Deus não vai estar sobre você. Porque é quando eu reconheço o meu nada, quando eu reconheço quem eu sou, da onde eu vim, da onde Deus me tirou, reconheço a minha incapacidade, aí sim, Deus pode aperfeiçoar o poder dele na nossa fraqueza. E foi assim com Maria. E a gente vê muito lindamente quando, depois dela receber a visitação do anjo, imagino que ela ficou ainda impactada, né, por muito tempo, e ela decide ir visitar Isabel, como a gente viu no vídeo. Porque a graça de Deus estava naquele momento, a plenitude dos tempos havia chegado. E o anjo falou, olha, Isabel, aquela que diziam que era estéril, está grávida. Deus também visitou Isabel, que seria a mãe de João Batista, né, o precursor da vinda de Jesus. Então, apressadamente, a Bíblia diz que ela vai até a Judeia visitar a sua prima. E quando ela chega, nós vamos ler como foi esse encontro, né, de duas mulheres escolhidas para, através do seu ventre, gerar pessoas que impactariam vidas, que impactariam o mundo, né, que permitiriam que o evangelho fosse pregado e que a salvação viesse. Lucas 1:39-56 fala, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda. E o próximo, em voz alta, ela exclamou, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Olha só, não tinha WhatsApp naquela época, gente. Não tinha nem correio, né? Como Isabel soube que Maria estava grávida? Ela não tinha contado para ninguém. Porque o Espírito Santo revelou para Isabel. E ela sentiu que na saudação de Maria, quando Maria chega, o bebê no ventre dela pula de alegria, já cheio do Espírito Santo. E é interessante que ela fala, né, amados? Você vai ser bendita entre as mulheres. Não é sobre as mulheres.
Isso diz o que para nós? Que Maria é como nós. É uma de nós. E em Maria nós vemos resgatando toda a dignidade que Eva perdeu. Nós vemos toda a dignidade que a mulher foi perdendo ao longo do tempo. Em Maria é resgatado isso. Aleluias. E então, Isabel continua: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é aquele que crê que se cumprirá o que Deus falou. Então, amados, aí Maria começa um cântico que eu vejo um dos maiores e mais lindos cânticos da Bíblia. Eu vou te convidar para a gente ler junto esse cântico que Maria então começa a entoar. Vamos lá? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Imagina o refrigério dela ali, né? Com a sua prima, com toda essa manifestação do poder, da graça de Deus, o Espírito Santo sobre elas, né? As duas carregando ali meninos, filhos que seriam homens consagrados a Deus. Maria, o menino Jesus, o nosso Redentor. E ela então se enche de alegria esse coração, e ela engrandece o Senhor. E é tão lindo, amados, que eu estava lendo, né, e meditando nisso. A gente vê Maria como se ela estivesse fazendo uma retrospectiva da história do povo de Deus. Que Deus exaltou rei, exaltou o humilde, derrubou reis, Ele faz o que Ele quiser. É como se ela estivesse falando politicamente, economicamente, Ele dá pão para aquele que não tem, espiritualmente. Ela tem a noção dessa história, ela tem a noção do todo, ela sabe que de geração em geração Deus foi mostrando misericórdia, que agora a misericórdia estava sobre ela e sobre todo o povo de Deus. Eu acho que ela não deveria ter toda a noção, mas um pouquinho ela tinha do que representava ser a mãe do Redentor, do Messias tão esperado por geração de geração. Mas em nenhum momento a gente vê Maria orgulhosa disso. Bem ao contrário, a gente vê Maria uma mulher humilde. Ela nunca deu carteirada em ninguém, né? Aqui, ó, sou a mãe de Jesus. Você faz aí o que eu estou falando. A gente vê, a Bíblia fala que Maria guardava as coisas no coração. Uma mulher sábia guarda as coisas no coração. Uma mulher sábia sabe a hora certa das coisas. E quando ela foi apresentar o menino Jesus no templo, ela ouviu, né, de Simeão, ela disse assim: olha, esse menino ele foi erguido, né, para levantamento de muitos, enfim, faz uma profecia ali, ele fala: e a ti, o teu coração, irá uma espada transpassar o seu coração. Por quê? Porque essa Maria veria Jesus lá na cruz um dia. O seu filhinho amado, que ela ensinou a andar, que ela ensinou a falar. Esse menino, que crescia em graça e sabedoria, ela sabia que um dia ele iria para a cruz. E ela estava lá nessa hora. E a espada transpassou o coração dela porque era uma mãe. Amados, a gente vê em Maria, para mim, pelo menos, uma inspiração. Ela não intercede ao Pai junto por nós, porque nós temos Jesus, que é o único mediador entre os homens e Deus. Mas ela é uma mulher que nos inspira. Ela é uma mulher que nos leva realmente a dizer: poxa, eu quero ser como Maria. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa coragem. Que coragem!
Se a gente fosse dizer, a Maria poderia ser a mulher de Provérbios 31, né? Eu vejo que o maior elogio que uma mulher pode receber é dizer que ela é a mulher de Provérbios 31. Quem não leu ainda vai ler em casa, fica a tarefinha. Né? Uma mulher que procura fazer com excelência tudo o que ela faz, uma mulher sábia. E a Bíblia diz que ela seria bem-aventurada e que as nações a louvariam, né? Veriam o feito dela. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos vendo em Maria a mão poderosa de Deus, a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui honrando, não estamos louvando a Maria, nós estamos honrando a memória e o nome dela, porque a Bíblia fala que ela seria citada, ela seria bem-aventurada. Meu querido, minha querida, talvez você esteja lutando contra algo que Deus tem falado no seu coração. Algo que talvez faz tempo que Deus está pedindo para você. Alguns talvez para se entregar para o ministério, para ser missionária, missionário, pastor, pastora, não sei. Os jovens, os adolescentes. Talvez Deus esteja te tocando e te chamando para um ministério específico. E você está dizendo, mas quem sou eu? Como que eu vou fazer isso? Quem sou eu? Eu não sou nada. Não somos nada, mas somos dependentes da graça de Deus. Assim como a gente vê Deus restaurando famílias ao longo das gerações, Deus pode restaurar a minha e a tua vida. Deus pode restaurar a coragem que talvez você tenha perdido. A coragem de dizer, eu vou, eu enfrento. Eu sei que eu vou levar, o inimigo vai tentar me derrubar, vai, mas comigo vai aquele que já venceu na cruz, aleluia. Comigo vai aquele que derramou sangue precioso na cruz, como a gente já viu aqui. É por isso que eu vou. E Ele fala para você hoje, filho e filha, eu estou contigo. Tem uma frase que a gente até já banalizou de tanto que ouve, né? Deus capacita os escolhidos, mas é verdade. Deus não chama ninguém e vai deixar você na mão. Se Deus está te chamando é porque Ele está te capacitando, amém? Se Deus está te mostrando um novo lugar, um novo horizonte, é porque Ele vai com você. Assim como Ele foi no deserto, sendo a nuvem de dia, o fogo de noite para aquecer. Ele vai ser com você aquilo que você precisa. Coragem para dizer sim. É como se Deus estivesse perguntando a quem enviarei e quem há de ir por nós. E talvez você diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou talvez você esteja na tua vida pessoal se debatendo com alguma decisão de largar algumas coisas que você tem tido, que impedem a tua comunhão com Deus, uma vida paralela. Talvez você esteja longe de Deus aqui na igreja. A gente pensa que longe de Deus é quem está desviado, que não vem à igreja. E infelizmente não, meus amados. Muitas vezes a gente está aqui no culto, o coração está longe. Talvez seja um caminho de autodestruição que você esteja indo, de pensamentos negativos sobre você, relacionamento talvez abusivo, como a gente viu aqui, a campanha que a igreja está entrando. Eu fiquei impactada quando o ministro Rodrigo falou agora que ele já recebeu mensagens no Whats, do culto das 9, de mulheres dizendo que estavam sofrendo, que a mensagem falou com eles. Elas estavam sinalizando que já estavam em relacionamentos abusivos. É com isso que nós vamos lidar nos próximos meses. E talvez Deus queira que todos nós digamos, eis-me aqui, Senhor, eu quero ajudar uma mulher dessa, que não consegue sair sozinha. E talvez você esteja aqui, esteja num relacionamento abusivo, e não consegue sair, tem medo. Esse medo que paralisa, que rouba sonhos. Eu não sei o que o Espírito está ministrando ao teu coração. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está chamando homens e mulheres valentes de Deus aqui. E talvez você não se veja assim, mas Ele te vê. Se Ele está te chamando é porque Ele te vê assim. Ele te enxerga desse jeito. A gente vê na Bíblia um caso clássico de alguém que foi chamado por Deus e não quis. Jonas fugiu. E depois a gente sabe toda a história dele que aconteceu. Eu conheço um jovem que mais de 10, 15 anos, ele não aceitou um chamado de Deus para a vida dele por medo, por insegurança, por conflitos que ele passava, por coisas que ele não queria renunciar. E ele passou mais de 10, 15 anos, amados, comendo bolota de porco, como a Bíblia fala do filho pródigo que comia bolota de porco, porque é isso que o inimigo tem para aqueles que dizem não para Deus, para aqueles que vão para longe de Deus.
E depois de tanto tempo, Deus mostrou a mão forte e poderosa. E veio o temor de Deus sobre esse jovem. E hoje, para a glória de Deus, ele está sendo restaurado. E Deus está curando. E ele está pronto para dizer sim para o que Deus tem para a vida dele. Não adianta fugir, meu amado. Tenho essa notícia para te contar. Não adianta fugir. Se você é escolhido, melhor coisa, como Maria, diga: eis-me aqui. Cumpra-se em mim, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Deus vai te encher de coragem. Deus vai te encher de fé. Deus vai com você. Deus vai te dar perseverança. Amém? E como Maria, se nesse dia você talvez precise de uma decisão, você precisa dizer um sim para Deus. Talvez você precisa ser resgatado desse lugar. Que escolhas erradas fizeram você ir para esse lugar? Talvez você precise ser resgatado de ficar achando que para você não tem mais saída. Ou talvez você precise, como Maria, hoje, dizer: sim, Senhor, eu entendi, eu aceito. Eu vou dizer: eis-me aqui, para uma vida abundante com o Espírito Santo, para uma nova intimidade com o Espírito Santo, para mais busca de Deus, do Espírito Santo, eu não sei. E talvez você nessa manhã, você percebeu que falta fé em você. O medo é falta de fé no amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Talvez você precise ser aperfeiçoada no amor de Deus nessa manhã. Aperfeiçoado no amor de Deus nessa manhã. Talvez você precise voltar a confiar em Deus. Eu não sei qual é a tua decisão, mas eu vou pedir para você agora abaixar a tua cabeça. O que o Espírito Santo está falando ao teu coração? O que o Espírito Santo falou com você nessa manhã? Tem pessoas aqui que Deus está com saudade. Deus está com saudade. Deus está com saudade da tua oração. Deus está com saudade da intimidade que Ele tinha com você na oração. Deus está com saudade do tempo que você ia lá e ficava disponível a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que Deus quer quebrar barreiras nessa manhã. Eu quero que agora, em nome de Jesus, você entregue isso que o Espírito Santo está te pedindo. Amados, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus está te pedindo e você vai entregar agora, em nome de Jesus, pela fé, sabendo que é Ele que vai estar com você. É Ele que vai abrir portas, Ele abre e fecha a porta. É Ele que cuida e protege de você enquanto você trabalha para Ele, enquanto você obedece o que Ele tem chamado. Se você está tomando uma decisão agora, nós vamos orar e eu quero que você entregue isso diante de Deus. Com a fé de Maria, com a humildade de Maria, dizendo: Deus, não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero entregar cada vida aqui presente. Deus, eu quero entregar, Deus, cada decisão que está sendo tomada nessa manhã, Pai. O Senhor conhece o coração de cada filho e filha tua aqui. É a tua noiva, Senhor, que está aqui, Pai. E alguns aqui precisam de restauração. E nós declaramos restauração no poder do nome de Jesus, Pai. Quebra de medo em nome de Jesus. A paralisia que o medo traz, Senhor, que nessa manhã seja quebrado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero te pedir que o Senhor incentive, que teu Espírito Santo leve, Senhor, os teus filhos a dizerem um sim para o Senhor, independente daquilo que o Senhor está pedindo, Pai. E o Senhor vai estar com cada um de nós todos os dias, Pai. Deus, que o perfeito amor agora quebre todo medo em nome de Jesus. Senhor, nos dá, Deus, sabedoria para continuar ouvindo a tua voz e nos disponibilizando ao agir do teu Espírito, a voz do teu Espírito. Entregamos tudo em tuas mãos, eu entrego cada decisão aqui tomada e que a partir de hoje, Senhor, essa palavra venha continuar fazendo efeito, reverberando os nossos mentes e corações, e que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amado.